Seu corpo está tentando te dizer algo. Só falta você ouvir. Você acorda com pressa, veste o mesmo sorriso de sempre, cumpre suas tarefas, responde mensagens com emojis simpáticos, diz que está tudo bem porque é isso que esperam ouvir. Mas por dentro alguma coisa pesa, o ar falta, o coração acelera sem motivo, a cabeça dói como se carregasse mais do que deveria. E o corpo não disfarça tão bem quanto você. Ele geme, trava, lateja, sua frio. Ele expressa aquilo que você tenta ignorar todos os dias. Lá atrás, quando você ainda nem sabia explicar o que sentia, já começou a entender que certas emoções eram inconvenientes. Demonstrar tristeza deixava o ambiente mais tenso. Mostrar raiva parecia algo errado. Meninos não choram. Meninas têm que ser fortes. Não reclame, não incomode, não atrapalhe. Sorria, agradeça, engole o choro. Sem perceber, você começou a se policiar, a respirar fundo para não chorar, a sorrir mesmo quando doía, a guardar tudo para dentro porque era mais fácil, mais seguro, mais aceito. E assim crescemos, treinados a esconder o que nos destrói por dentro. Criamos uma espécie de escudo emocional para funcionar, porque a vida exige performance. Não, presença. Você tem que estar bem, parecer bem, mesmo quando não está. Mas o corpo não joga esse jogo, ele não sabe fingir. E quando você insiste em seguir no automático, ele responde com dor, com cansaço, com sintomas que ninguém consegue explicar direito. Reprimir o que sente pode até parecer necessário. Às vezes a gente ignora a dor para manter a rotina, para evitar conflito, para não parecer frágil. Mas sentimentos não somem só porque foram empurrados para escanteio. Eles permanecem lá dentro pedindo espaço. A raiva que não encontra saída vira um peso no estômago. A tristeza que não escorre pelos olhos pesa nos ombros. O medo que não é nomeado tira o sono. A exaustão que você não respeita vira colapso. Você diz que está tudo sob controle e vai empurrando com a barriga achando que dá para aguentar. Mas o corpo sabe, ele vai te dando sinais e quando você se recusa a escutar, ele fala mais alto. Até que um dia te obriga a parar. Até que um dia você não aguenta nenhuma pergunta simples como "tá tudo bem?" Porque você já sabe que vai responder sim, mesmo que o corpo esteja pedindo socorro. Você se acostuma a seguir como se nada estivesse errado, a trabalhar no automático, a fingir que não sente, a se esconder atrás de frases que soam, mas só disfarçam a dor. Foca no que importa. Isso é coisa da sua cabeça. Vai passar, pense em outra coisa. Todo mundo tá cansado. Não é só você. Não reclama, agradece. Mas essas frases não acolhem. Elas apressam, empurram, abafam. Elas ensinam que sentir é perda de tempo, que tristeza precisa ser disfarçada, que vulnerabilidade incomoda. Essa cultura da positividade obrigatória criou uma espécie de censura emocional. Você não pode dizer que está cansado se não é preguiçoso. Não pode demonstrar fragilidade se não é desequilibrado. Não pode dizer que está triste se não está vibrando errado. Como se o sofrimento fosse um erro pessoal. Como se a dor precisasse ser eliminada rapidamente para que você volte a ser útil, produtivo, funcional. É um sistema que não quer te ver bem, quer te ver rendendo. Um tipo de vigilância sutil que transforma o corpo em máquina e as emoções em ruído. Um corpo que adoece é um corpo fora do padrão, e o que está fora do padrão precisa ser ajustado, silenciado, escondido. Então o corpo vira o alvo de correção. Remédio para dormir, estimulante para acordar, aplicativo para relaxar, filtro para parecer forte. Mas o corpo não quer ser corrigido, ele só quer ser escutado. Às vezes a resposta não está em um diagnóstico, mas num sentimento que foi ignorado por tempo demais. E quanto mais você se força a caber naquele padrão, mais distante de si mesmo você fica e o corpo continua tentando te alcançar. O problema é que você só percebe isso quando o corpo começa a falhar onde sempre funcionou. Aí começa a faltar ar na fila do mercado, seu ombro trava no meio de uma conversa. Você acorda mais cansado do que foi dormir. Quando tudo aperta, trava, queima, pulsa sem motivo aparente. Esses sinais não vêm do nada. São o corpo tentando traduzir o que foi ignorado. Palavras não ditas, os choros interrompidos, as verdades engolidas. É a conta das vezes em que você se afastou do que sentia para não atrapalhar, para não parecer fraco, para não sair do script. Mas existe um limite para viver desconectado de si. E quando esse limite é ultrapassado, o corpo toma a frente como uma tentativa de resgate. Mudar essa realidade começa pequeno, com uma escolha simples: parar de se abandonar.
E começa quando você se permite dizer, não tô bem, mesmo que seja só pra si. Quando você reconhece uma emoção sem julgá-la. Quando você escreve, respira, pausa. Quando você dá nome ao que sente, ao invés de sufocar. Você não precisa transformar sua dor num discurso público, e nem deveria, mas precisa se abrir para si. Pode procurar um lugar seguro, uma conversa, uma terapia, um caderno, um silêncio que acolhe e não sufoca. Não é sobre expor tudo, é sobre sustentar o que se sente com consciência. Você não precisa se curar todo hoje, só precisa começar a se escutar com menos culpa e mais compaixão. Porque sentir não é fraqueza, é prova de que você ainda está vivo. E o corpo, ele só grita quando a alma foi deixada sozinha por tempo demais. Se em algum ponto dessa reflexão você se reconheceu, respira antes de sair e escuta o que o seu corpo tem tentado te dizer. Escreve aqui nos comentários ou só compartilha com alguém que também anda se ignorando. E se quiser apoiar esse espaço de pausa e reflexão, torne-se membro do canal. A gente se vê no próximo vídeo.